Fala pessoal, tudo bem? A gente está começando hoje mais um Primecast. Onde tem Prime tem história. E hoje, como sempre, um convidado muito especial que a gente trouxe de uma unidade muito especial. Acho que, se eu não me engano, a segunda ou terceira unidade que a gente abriu. E é um convidado que enfrentou muitos desafios, tomou decisões difíceis para estar aqui onde está hoje. Eu tenho certeza que a história dele vai te impactar muito, não é isso, Giba? Com certeza, a gente está muito alegre. Faz parte a história aí, coincide com a história da evolução da Prime. O Fernando é nosso associado, Fernando Porto. Bem-vindo ao Primecast, uma alegria te receber aqui. É isso aí, Fernando. Muito bem-vindo, fica à vontade. E eu tenho certeza que a sua história vai impactar muita gente. Obrigado. É um prazer estar com vocês. Prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho, né, da nossa história. Tô muito agradecido mesmo pela oportunidade. Maravilha. Quer começar, Giba? Dar as Vou fazer honras as aí? honras, acho que eu tenho essa prerrogativa aí. Então hoje. vai lá, você já se conhece aí tem um tempinho, né? Fernando vamos... já fez uns golzinhos aí no Giba, né, Fernando? Já dei trabalho pro Giba, hein? Mas também já fez meu Defendeu nome, uns né? pênaltizinhos, Giba, né? Mas não vamos falar de data para não entregar. Não, Fernandão, mas eu quieto. quero começar por aí, cara. De novo, assim, agradecer por tudo, pela parceria, pela honra e o privilégio da gente se conhecer e hoje desenvolver algo juntos, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra galera o resumo, assim, da sua trajetória de vida. Antes mesmo de entrar, assim, na questão do desenvolvimento da unidade, do negócio, da rede, eu queria que você falasse, assim, resumidamente, que você pudesse comentar para a galera entender o contexto, de onde você veio e onde você está hoje. Não, bacana. Você falou negócio de futebol. Minha história começa um pouquinho aí com a questão do futebol, né? Busquei, quando mais jovem, ser um jogador, um atleta profissional. Não deu muito certo, né? Mas tudo tem um propósito, tem um porquê, Com né? certeza. Depois disso, eu trabalhei no comércio aqui em Tuiutaba, trabalhei em uma concessionária de veículos, loja de material esportivo, trabalhei na usina e antes de entrar na Prime eu estava no banco, trabalhei no Bradesco, trabalhei 10 anos no Bradesco antes de tomar a decisão de Nossa, estar juntos, né, no projeto, né, que foi bem ali no início. É isso, até chegar à Prime. Eu não sabia que o Fernando tinha ficado 10 anos no Bradesco. 10 anos e uma história, assim, de sucesso dentro do banco, né, Fernando? A gente pode colocar assim, que até onde eu sei, você era gerente PJ lá e com muita premiação, assim, um cara realmente renomado lá dentro do banco. E você entrou lá, você tinha que idade, Fernando? Eu tinha... Foi 2010, 22, né? No, 22 novo. anos. Você fez uma carreira lá. 22 completa. anos. O banco hoje, o Bradesco tem aquela questão de carreira fechada, né? Então a gente passou por vários cargos dentro do banco, desde o pré-atendente lá fora. E a gente foi buscando, né? Crescendo, buscando espaço. Eu encerrei o ciclo no banco como gerente PJ. Peguei algumas carteiras, mudei de carteira dentro do PJ, mas assim, a parte final foi PJ mesmo. Foi PJ, foi bacana, foi uma escola. O banco hoje foi um aprendizado muito grande, né? Me proporcionou muita coisa. Como eu digo, o Bradesco fez parte lá atrás da minha história e continua fazendo agora. Né? Né? Nosso principal parceiro. Nosso principal parceiro. Ô, Fernando, e como que foi, como que tudo aconteceu, assim, essa virada de chave? Você já tinha um pensamento, assim, de empreender? Sempre isso instigava o seu coração? Como que funcionou tudo isso? Não quero que você fale ainda, porque eu acho que a parte principal, a cereja do bolo, é a tomada da sua decisão. Mas o que martelava ali no seu coração? Você sempre teve essa vontade de empreender? Ou isso surgiu depois que você começou a escalar lá os cargos no banco? Foi crescendo essa vontade de empreender. Nos últimos anos eu trabalhei com empresas, com empreendedores, né? Então a gente tinha muito contato com essa turma. E assim, a gente pegava muito espelho de outras pessoas que estavam conseguindo uma evolução, conseguindo empreender. Aí foi despertando uma fagulha aí, foi crescendo aquele desejo de empreender mesmo, até que chegou a oportunidade, né? E agora, quer perguntar como é que foi essa oportunidade? Essa oportunidade, porque diz respeito. Para quem não sabe, né, o Fernando é associado e ele dirige a unidade de Tumbiara, além de alguns outros projetos de expansão
que estão agora potencializando, né, Fernando? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas a entrada do Fernando na Prime é para assumir Itumbiara, que é a nossa unidade 02, que inclusive foi a primeira expansão, né? De fato, né? Quando a Prime entendeu, vamos replicar o modelo e vamos criar, de certa forma, uma rede, nasce Itumbiara. E, inclusive, quem foi para lá foi o Gibinha. O Gibinha cobaia. para os íntimos. Isso, cobaia, né? Naquela hora a gente testando Giba, tudo. É o tudo seguinte, novo, nós estamos fazendo isso aqui, você vai lá. Vai lá. Mas aí eu queria que você explicasse como que isso aconteceu, para depois a gente entrar assim na virada de chave, porque até aqui você vem falando sobre a vontade de empreender, mas a sua história é exatamente CLT o tempo todo, assim, né? Então você é o típico exemplo daquele que saiu e de uma área confortável, que você estava bem no banco. Eu me lembro, você não estava assim. Não era uma questão que o Fernando estava assim com alguma ameaça no banco ou que né, tinha um gráfico para baixo, não, seus apontadores todos para cima. Então, de fato, foi uma virada de chave. Então, eu queria que você contasse como é que surgiu a Prime e como é que você virou essa chave. Não, bacana. A gente tinha contato, né? Nós tínhamos amizade antes mesmo da Prime. E surgiu o Vitor e o Breno. Eu almoçava bastante com o Breno, né? A gente estava ali pelo centro, a Prime ainda... E vocês tinham amizade também lá no banco, né? Também tinha, a gente trabalhamos junto, juntos. Trabalhamos juntos uma época, a gente criou uma amizade lá e mesmo depois que o Breno já estava com a Prime, a gente continuou tendo amizade, né? Jogávamos nosso futebol. A gente tinha um futebol toda segunda, né? Então a gente sempre teve contato e era um momento de expansão da Prime. Acho que quando eu entrei já estava em torno de 30 unidades, algo nesse sentido. E o Giba estava assumindo uma outra posição, né, dentro da empresa. E os meninos me fizeram um convite, né? Mas deixa eu só entender uma parte aqui. Você já começou, você já tinha um certo convite ali de caso você quisesse empreender, mas ainda não tinha nada acertado para Itumbiara. E aí depois que surgiu Itumbiara, já foi direto, assim, não, você vai para Itumbiara e tal, porque o Giba vai assumir. O Giba, para quem não sabe, né, veio para a posição de diretor quando o negócio cresceu. E aí foi direto já em Itumbiara. Ou não, nós temos que pensar em alguma cidade, como é que foi isso? Não, na verdade, foi um namoro mesmo, né? Antes de eu tomar a decisão mesmo, foi uns 10 a 6 meses antes, já começou um namoro. Foi bem pensado. Aí essa questão... Então, aí a questão de CLT também te deixa um pouquinho travado, igual o Giba falou. Até então, é claro que a gente não sabe o dia da manhã, mas até então eu tinha uma posição confortável, né? Entregava resultado, os programas de objetivo do banco, a gente estava sempre... Né, eu estava bem colocado, né? Então, assim, tinha uma carteira sólida. Então, assim, eu não via... De primeiro momento, eu tinha vontade de empreender, mas eu tinha aquele medo, né? O medo de deixar tudo para trás, né? 10 anos de história ali dentro da instituição. Então, foi um namoro. Lá. Foi um namoro. Então, assim, a gente começou a conversar, né? Aí surgiu algumas cidades. Não, vamos pensar. E eu sempre falando que ia pensar, mas assim... deixando um pouquinho de lado para não tomar a decisão, né? Mas até que afunilou mesmo, né? Essa questão da expansão. Aí os meninos chegaram, acho que foi ali meados de agosto de 2020, algo assim. Você precisa tomar uma decisão, porque se não for você, tem que ser outra pessoa. E dentro do banco eu sempre tive aquela trava em mudança de cidade, que o banco todo mundo sabe. Muda muito, né? Tem uma rotina ali. Muda muito de cidade. E eu era muito travado com essa questão de cidade. E logo saí para Itumbiara, né? Uma coisa que eu não queria até então. Depois acabou acontecendo, né? Então, assim, aí os meninos me chamaram, você precisa tomar sua decisão, porque a gente precisa de alguém lá, né? O Giba já estava assumindo essa outra função. Foi quando a gente se reuniu, né? Num jantar. E os meninos, nós conversamos, tal. E assim, quem me fez tomar a decisão mesmo foi minha esposa, né, Camila. Eu até ia perguntar se você tinha falado, se
Se ela, como é que é aquela expressão lá? Ela deixou você querer, né? Você perguntou para ela se você Se eu queria. queria. Então, aí foi isso, aí nós tivemos o jantar, né? Eu lembro o Vitor foi uma parte principal também nessa decisão, por algo que ele falou, algumas coisas que ele colocou. Minha Camila falou, é isso, vamos. Pandemia ali já tinha Batendo na porta. começado, né? Banco Uhum. fechado, já estava bem travado mesmo. A Camila grávida, eu já tinha uma Já tinha. filha, né? Tava com 5 anos na época. O Lucas já próximo de nascer e com essa decisão no colo para tomar, né? Mas ela, assim, o principal foi o esteio nessa decisão, Com né? certeza. Junto com o que eu ouvi dos meninos, né? Questão de família mesmo, de estar junto, de crescer junto. Então, isso foi, assim, o essencial para mim tomar a decisão de realmente sair. Fernando, e assim, você falou que, e eu lembro bem, né? Lembro até desse jantar lá, que não sei se é esse que você está falando, mas teve um lá no apartamento que a Camila estava Isso. também. E assim, você teve algumas, entre aspas, alternativas preliminares, alguns estudos que não deram certo. O que que te fez assim se sentir, ou que fez a Camila, né? Se sentir segura para Itumbiara, assim, qual foi o clique? Porque eu não sei se você estudou o mercado, o que que fez o Fernando finalmente decidir ir logo em Itumbiara? Naquele momento, a gente não fez o estudo da cidade, né? Foi uma questão de proximidade de Tuiutaba, nossa família toda aqui, ela grávida, criança, assim, minha filha pequena, né? Sem nenhum tipo de apoio, a gente pensou na questão logística, né? De estar próximo, aconteceu alguma coisa, 1 hora de Tuiutaba, né? O principal foi essa questão. E pelo que eu ouvi, né, da diretoria naquele momento que estava na mesa, né, a forma, a forma que conduzia a empresa, da forma que eles pensavam no crescimento ali orgânico da empresa. Então aquilo ali cativou, né? Aquilo ali mexeu com a gente. E foi ali que foi a chave. Falou, nós vamos acreditar, eu acredito nos meninos, eu acredito no que eles estão falando, eu acredito que vai dar certo. E a gente foi, né? E Cara, e foi num momento assim de. Foi num momento que tava. A parte de expansão tava crescendo exponencialmente, né? Foi o grande boom assim da Prime, né? Naquela época, né? Porque foi naquela, principalmente no período da própria pandemia, a gente, assim, o nosso tamanho foi vertiginoso o nosso Uhum. crescimento em termos de números de unidade e em termos de sim, produção também, né? Mas aí você chega em Itumbiara num contexto assim, que é uma unidade que já existia, né? Mas que você precisa começar agora de fato um trabalho para você novo e dar um ritmo também para a unidade que não existia. O que que você encontrou assim lá em Tumbiara quando você chegou e que você encontrou de pontos favoráveis, se é que você lembra de algum, e o que que você encontrou assim que você fala que foram os desafios do seu início lá? começou que eu aceitei ir para Itumbiara, eu ainda estava empregado, né? Aí foi uma questão, um desafio, uma negociação para sair. Acabou que isso aí durou mais ou menos uns 3 meses ainda, essa negociação. Eu fui efetivamente para Itumbiara em novembro daquele ano, né? Então foi um desafio já essa negociação, né? A cartinha de demissão ali, foi bem. No dia que eu assinei a carta, eu Falou, pensei, nossa, eu nossa. assino, cheguei em casa e falei, nossa, acho que eu fiz uma burrada. Vou voltar lá. Falei, não, agora já decisão tomada, vamos para frente. Então a gente chegou lá, os desafios era a questão da pandemia, né? Tava fechado. Como é que vai Escritório, fazer semana, visita, tinha cara? semana que não abria, escritório, imobiliária não abria, banco não abria. Só que foi um momento também que teve uma crescente muito grande, né, por Uma financiamento, procura, né? uma procura, Pela né, por taxa, mais que né? não tinha escritórios abertos, prefeitura, cartório com fechado, mas houve uma procura. Tinha muito ponto positivo, o Giba já tinha deixado
Já tinha deixado amaciado Já ali. tinha deixado amaciado, tá. Ficou comigo lá, né, aquele final de ano, né, a gente conseguiu, me apresentou a cidade, me apresentou o futebolzinho também, né, mas assim, era aquele desafio, que era algo novo, né, bater ali de porta em porta, imobiliária, ligar para os corretores, criar aquele relacionamento. Então, assim, foi uma mudança muito grande da rotina. A gente tinha uma rotina de visita, mas era completamente diferente, né? Uhum. Então, ali era criar um relacionamento mesmo, buscar negócios. É, foi bacana, foi bom, assim, igual eu falei, já estava maciado, assim, o Uhum. caminho. Deu pra gente trabalhar bem aquele final de ano. Ô, Fernando, e hoje assim, quando você olha para aquele momento, é claro que você vê muito desafio, né? Quando você pega a sua trajetória, ela por si só ela já fala, a gente consegue conceituar a sua trajetória como um desafio. E naquela época lá, além desse cenário de pandemia, dos mercados fechados, das imobiliárias fechadas, o banco, teve alguma coisa assim que você fez, que você se recorda, ou alguma história assim que te fez, que te mostrou para o mercado? É algo que você fala assim, não, eu comecei a fazer um script de venda no celular, ou não, conheci o fulano que me levou. Teve alguma coisa, alguma história assim marcante? Então, foi a questão do relacionamento mesmo, Uhum, né? A questão do queimar a sola do sapato, né? uhum, Como se diz, aquele bater de porta a porta, me apresentar, né? Gerar uma confiança. No início foi complicada a questão de produção, né? A gente não começou produzindo, a gente teve um período. E tinha dias que eu chegava em casa com a Camila, eu acho que eu fiz a maior burrada da minha vida. Como é que eu faço? Vou procurar outro banco. Então, isso aí ficou uns 6 meses dessa forma, uhum. produzia pingada ali, um processo aqui, daqui 2 meses outro processo. Então, até ter uma regularidade foi difícil, mas nesse período, é, essa questão de visitas mesmo, relacionamento, como eu tinha acabado de sair do banco, eu tinha uma Familiaridade com isso, o mercado com, ali. com o sistema, Aham. né, com O o produto. produto. Então, assim, eu pude ajudar, tinha gerentes novos na agência também, então eu pude ajudar com um pouquinho de experiência. E eu criei uma confiança dentro do banco, né, com os gerentes. A turma me abraçou, e a gente fez esse porta a porta, chamava gerente, vamos visitar a imobiliária comigo. O Entendi. gerente ia, vamos fazer um Era. evento numa imobiliária, levava um gerente. Então, assim, a gente Porque fez para ele também era vários treinamentos, interessante, né? vários, Uhum. era muito interessante, né? Uhum. Pegar, captar cliente ali, abrir mais Isso, conta e tal, né? sim, Mesmo que às sim. vezes não rodasse o crédito, ele estava se conectando com outras pessoas. E outros produtos também, Aham. eles viam isso como Um plus, né? um Com leque de certeza. oportunidades que criava-se ali Verdade. nessas reuniões. Então a gente começou a fazer essas reuniões e sempre eu levava um gerente para demonstrar confiança. Opa, peraí, o banco tá com esse rapaz, né? Não, que legal, cara. Então a gente fez muito isso ali no início, né? Então foram 6 meses aí batendo mesmo, forte Uhum. nessa questão de relacionamento, quando dava, quando tinha imobiliária aberta. Levava, às vezes, corretor dentro da agência para conversar com um gerente parceiro que estava em dúvida ali sobre o nosso trabalho. Então foi isso. No início foi esse trabalhinho aí mesmo de porta a porta, de formiguinha mesmo, como se Aham. diz, até criar relacionamento, até fazer um nome, né? Até ser o Fernando da Prime. Então, assim, Teve esse período de dor aí. É teve. interessante que assim, essa estratégia não era um case que foi oferecido assim, né? Foi um feeling, porque você pegou o que você tinha, que era a linguagem do banco, aquilo que foi te apontado como teoricamente caminho, que eu lembro que quando a gente começou a andar lá, a gente conversava, não, ó, Fernando, eu tenho que visitar a galera e Uhum. tal. Mas como é que você vai visitar e gerar essa confiança? Então você pegou a galera do banco, você sabe falar a língua, levo junto. Então, assim, foi uma sacada Ele conectou a cadeia, né? Ele é, fez uma conexão de e que cadeia não ali. tinha sido feito lá ainda. Né? Exatamente. E isso não. Tanto que, assim, os anos que a gente ficou lá, que foram anos de fato assim, de laboratório, né? Foi a primeira expansão, então Com todos nós certeza. aprendemos, né? E a gente não fez isso. E isso eu acho que foi realmente
Divisor de águas, né, Fernando? Foi e aí, bom. depois então dessa, eu diria até, né, igual o Giba muito bem colocou, uma estratégia, né, cara? Acho que isso foi uma estratégia. Às vezes, assim, não foi intencional na hora, mas foi uma estratégia. E isso, para quem às vezes está ouvindo, é importante ouvir isso, Fernando, porque às vezes a pessoa está nessa posição. Sim. Né? Então, às vezes, tomar isso como uma estratégia. E aí, a partir disso, então, começou a gerar mais negócio. Gerou. O 2021, né, foi um laboratório mesmo, né? Foi um aprendizado. Essa virada de chave de CLT para empreendedor, dono do próprio negócio. Então, 2021 foi um ano difícil, né? Uhum. De teste. E 2022 aí já deu um boom, né? Foi um ano muito bom, com números bons, né? A gente teve um ano bastante produtivo, Uhum. oriundo dessas visitas, desses contatos, né? A gente A criou um semente nome na cidade, frutificou. por mais que o Giba estava lá, todo mundo conhecia, mas fortaleceu o nome na cidade e a gente virou sinônimo de financiamento banco privado, né? A turma tinha quem fazia Caixa. fazia os bancos públicos e a gente ficou banco privado. Referência. Ah, não deu certo aqui, Legal, cara. vamos para Prime, né? Então a gente criou esse nome lá, né? E aí começou a criar relevância. Eu falo muito isso aí nos treinamentos, ó. Aquela questão de você, a partir da plantação da semente, você deixa de ser uma opção. Você começa a virar prioridade ali pro mercado. Acho que isso é interessante demais. E ser essa referência para o nicho que você quer atingir, né? Porque quando você fala assim, isso justifica a produção que hoje Itumbiara entrega, por ser uma cidade do tamanho que é, Itumbiara não tem muita diferença de tamanho com Ituiutaba, por exemplo, Bem próximo. mas Entrega muito, né? entrega muito porque você se tornou a referência, né? Assim, como você disse, quando alguém quer falar de banco privado, financiamento de banco privado, Fernando da Prime. E hoje, Fernando, assim, o que é. Como é que tá hoje lá? Hoje você já tem uma empresa mais robusta, já tem local ponto físico, já tem funcionário. Como que vocês estão? Como que tá a Prime Itumbiara? Hoje é só você ainda que continua nessa pegada comercial e operacional também? Conta um pouco pra gente aí como é que tá lá hoje. Não, a gente precisou separar, né? Precisou separar funções. Hoje eu tenho a Camila, né? Tem a Thalia, que me ajuda. Tem o Thiago, que faz parte operacional, entrada ali, simulação, pré-análise. E eu faço a parte comercial. A parte comercial ainda continua comigo. Banco, visitas, né? Você é a cara do negócio. Sim, acaba que criou É a cara mesmo, né? Assim, O mercado conhece o Fernando da Praia. é isso. Acaba que relaciona mesmo. Então, assim, eu tô sempre à frente da parte comercial, eu cuido praticamente sozinho. Você falou cidade, é do tamanho da cidade, é do tamanho de Itumbiara, né? Itumbiara, praticamente. A cultura é muito parecida também. Então, a parte comercial fica comigo. E a gente fez uma estrutura para atender a parte operacional. E agora você mudou de endereço, né? Mudamos. Inclusive estão mudando de endereço lá. Estamos mudando, ainda tem alguns detalhes que precisa definir, mas houve a necessidade dessa mudança, né? Seu quartel-general lá, eu precisei desarmar ele. Mas a gente está finalizando a mudança para dar um melhor atendimento, um melhor conforto, né? Para os nossos parceiros, clientes. Então, assim, tá ficando bem bacana. Deixa eu fazer uma pergunta dentro disso. O que te fez enxergar essa necessidade / viabilidade da ampliação da estrutura física ou da mudança dela, né? Porque assim, não é a primeira. Você fez uma menorzinha lá dentro para uma outra sala no mesmo condomínio, que já houve uma melhora, né? Você ficou melhor instalado. E agora mais uma transição. Por quê? Então, a primeira mudança, uma adequação de espaço, né? Trazer um maior conforto, né? A gente gosta de fazer esse corpo a corpo aí com os imobiliários, com os corretores. E o espaço antigo não estava me proporcionando uma qualidade nessas reuniões, né? Então a gente viu a necessidade de alterar, né? Ter um espaço maior, justamente porque a demanda cresceu, né? Tem mais funcionários hoje, então a gente precisou ampliar isso aí.
Justamente para dar esse conforto, trazer A cidade pequena ainda tem a cultura do cliente ir até O o local ali da local, empresa, né? Ser presencial. atendido, né? Então, tem muito atendimento físico hoje na nossa unidade, Você acha entendeu? que isso hoje é só em cidade pequena? Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que hoje faz muito sentido para o nosso negócio? Você Faz. chamar o cliente no escritório, conversar com ele olho no olho, Faz, apresentar alguma coisa ali para ele? faz muito sentido. Faz muito sentido. Qual que é a sua visão hoje? Assim, o que, é que você falaria para uma unidade hoje que só atende o cara no WhatsApp? Não. Busca o corpo a corpo, que é muito importante. É muito importante. É muito carente hoje de profissionais que atuam dessa forma, né? De trazer o cliente para próximo, o olho no olho, tomar um café ali com o cliente. Faz muita diferença. Assim, quem não faz, né? Crie formas aí de fazer, de estar próximo do cliente, porque faz muita diferença. E eu acho que não é só cidade interiorana, né? Uhum. Claro que hoje, questão de tecnologia, muitas das vezes, muita coisa se resolve ali no WhatsApp, mais um fechamento de negócio, né? A confiança de um cliente deixar o sonho dele ali, que é a aquisição do imóvel na sua mão, passa por esse corpo a corpo, traz uma confiança, né, no trabalho. Então, Com assim, certeza. eu acho bacana, muito bacana. É uma coisa que a gente não quer deixar de fazer, quer estar sempre próximo aí, tanto os parceiros como clientes. Eu acho bacana. Deixa eu entrar aqui, porque eu tenho certeza que o Joaquim vai virar para um lado aí muito objetivo e importante, mas aqui no podcast a gente sempre também foca muito nessa coisa mais íntima, Com da certeza. história e dos dilemas pessoais, porque isso é importante também. E você fez uma transição de cidade, você fez uma transição de carreira, e aí você comentou aí, não sei se todo mundo prestou atenção, mas ele falou que a Camila tá com ele no negócio. A Camila em questão é a esposa dele. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Hoje, porque quando você estava lá no banco, você não tinha a Camila com você, porque vocês não tinham nenhum negócio. Você tinha a sua profissão. Como é que é isso hoje? Então, eu separo bem isso aí. Ela até chega em casa, lá em casa é o amor, lá é a Camila, né? Então, a gente separa bem as funções, né? Ela é muito profissional, aqui em Tiltaba trabalhou na área contábil, né? Em alguns escritórios. Então, ela me ajuda muito. A gente sabe separar, né? Tem os atritos ali, que eu acho que é normal, Sempre mas tem, né? assim, me ajuda muito, né? É um esteio hoje, né? Foi muito importante essa presença dela do lado, justamente para essa mudança, né? Todo um cenário novo. E me deu confiança para buscar negócio, para ir para a rua, né? Para buscar parceiros, até mesmo a questão de expansão, que é um projeto, ela dá todo o suporte ali para que eu possa ter a cabeça para o negócio, né? Então, Pensar assim, na a gente. expansão, né? Pensar em Isso. alguns A projetos. gente consegue separar ali a questão de ser marido e mulher com a questão Ela é um grande profissional. pilar, então, né, Fernando? Sim, foi É assim. um case que a gente tem na empresa Cara, hoje, tem né? muita unidade, Muitas né, cara? unidades. Por Tem. isso que eu fiz a pergunta, Impressionante. porque assim, a gente quebra mais um paradigma aqui, né? E hoje eu nem sei se é mais um paradigma, mas na época era que mulher e marido trabalhando Não dava junto certo. não dá certo. Pelo contrário, não tem ninguém melhor para juntar com Sim. você naquilo que é o seu negócio. Não tem um sócio melhor do que aquela que, agora é óbvio, que precisa, né, ter sabedoria para Com conduzir certeza. essas Sim. coisas. Equilibrar as situações também, Sim. né? E assim, ninguém melhor para. Ah, você tá errando nisso. Ah, você faz isso bem, continua, melhora isso. Então, assim, ninguém melhor Mas para é que dar você esses. também é um cara muito de boa, É né, Fernando? fácil, né? Fernando também é um cara. Eu até tava. Eu tava. O Fernando tava falando, eu tava pensando num negócio aqui totalmente assim, distante, mas tem muita gente que fala assim, cara, eu não tenho perfil comercial. É. Meu perfil é mais ali, mais tranquilo. O Fernando é um cara totalmente reservado, tranquilo, tímido, mas é um cara que se conecta com as pessoas. É um cara que leva essa cultura interiorana mesmo, de conexão. E isso vende, cara. Dá muito certo.
né? E não existe o perfil ideal comercial, até isso que eu ia te perguntar. Você acha que existe, tem que ser aquele cara mesmo, assim, aquele vendedorzão raiz, aquele cara que tá ali com um IA do lado, um negócio todo assim, todo, ou você acha que esse cara que conecta também vende? Não, com certeza. O que conecta. Não existe uma fórmula de bolo para o comercial. É claro que tem pontos a ser seguido, né? Que vai trazer ali tem um caminho a percorrer que tem um resultado melhor do que outros, né? Mas não existe uma fórmula de bolo. Falando a questão de. Eu sou muito tímido, muito na minha, assim, muito travado. Mas a questão, entrando num outro assunto, a gente precisa entender nosso produto. Porque fica fácil a conversa com o corretor, com o cliente, com um gerente. Então, assim, eu estudei muito a questão do produto, justamente porque eu não sou tão bom de relacionamento, assim, não sou fácil, como é que se diz? Eu sou muito tímido, sou muito retraído, um pouco na minha. Mas quando eu preciso entrar, que é a questão do trabalho ali, do negócio, a gente Você tenta se conectar. Sim, eu tento me conectar, né? Essa questão de empatia, acho que Nossa, muda todo o jogo. Muda também. muito o jogo e não é uma coisa forçada, né? A gente algo natural, né? É natural, porque também coisa forçada, você não vai criar um relacionamento longo Forçado. ali, fica raso, né? Então, assim, não existe uma fórmula de bolo para comercial, existem caminhos, né? A visita, relacionamento, mas às vezes a forma que você atinge isso aí é diferente um do outro. Mas essa questão de conectar com pessoas eu acho que é extremamente importante nesse nosso trabalho, nessa parte comercial. Eu falo uma coisa que o Giba tá cansado de escutar, mas eu falo para todo mundo que eu tenho oportunidade. Você falou um negócio muito importante. Antes de Eu não canso de te escutar, não. Você não cansa, não? Não canso. Não, então eu vou lá mais vezes na sua sala. Fernando, eu falo assim, ó. E o que me chamou atenção? Você falou que antes de começar, você começou a estudar um produto. Isso é conhecimento. Quando você começa a absorver conhecimento de algo, te deixa confiante. Quanto mais conhecimento você absorve do crédito imobiliário, com a maior quantidade de corretor que você falar, de gente do mercado imobiliário, mais confiança você tem em conversar com aquela pessoa. Uma coisa é você ir lá falar para um cara daquilo que você sabe, outra coisa é você ir lá conversar com um cara daquilo que você acha, daquilo que você não sabe. Não, vou ver e te falo. Isso não dá retorno. Não passa credibilidade. Não passa credibilidade, né? Segurança, confiança. É. Então, quando a pessoa tem mais conhecimento, quanto mais ela busca conhecimento, mais confiante ela fica. É uma dica comercial, né? Com certeza. Buscar o conhecimento, estudar o produto, né? Vai te trazer uma firmeza nas conversas, nas reuniões. Sem sombra de dúvida. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa sempre estar em busca, muda muita coisa, né? As mudanças são constantes, mas a gente tem que estar sempre estudando para trazer essa facilidade aí na hora de desenvolver essa parte comercial, né? Deixa eu te fazer uma pergunta agora, às vezes mais genérica, sobre mercado. Nós estamos falando aqui, e nós atuamos no mercado imobiliário. Nosso produto quase que exclusivo lógico, com as suas variáveis, mas crédito imobiliário. Cada vez mais nós estamos colocando na nossa prateleira outros produtos. Porém, a questão é exatamente essa. Você acha que o mercado imobiliário hoje, ou num futuro, ele pode sofrer assim, um esgotamento? Ou porque você está pensando em expansão. E quando você está pensando em expansão, você está pensando naquilo que são os produtos novos que a gente ainda não conhece muito bem, mas que já vem com força, a gente já está criando know-how sobre eles, ou você, baseado no que tem de experiência, acredita ainda muito no crédito imobiliário como uma fonte que, assim, beira uma fonte inesgotável? Eu acredito nisso. A gente tem os outros produtos, né? A gente fomenta os outros produtos, a gente trabalha os outros produtos, mas o imobiliário é o pilar, né? Da minha unidade, acho que de todas as unidades, o imobiliário é o pilar. Pesquisas mostram que está longe dessa fonte se esgotar, né? Que existe um déficit muito grande ainda de moradia, de própria. Então, assim, acredito que tem muita lenha para queimar ainda, né? Na questão do imobiliário. Justamente por isso que a gente está pensando em expansão, pensando em
crescer, né? Buscar outras regiões, outras localidades, porque eu acredito muito nisso, acredito muito ainda no imobiliário, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Eu gosto de falar uma fonte quase inesgotável. Inesgotável. Tem um déficit muito grande, né? Então, assim, a busca pela casa própria é uma coisa que vai perpetuar por muito tempo ainda, E o né? mercado ele também tem uma rotatividade muito grande, né? O cara que às vezes ou ele quer fazer o upgrade do imóvel, ou Também, ele quer fazer ou trocar para um imóvel mais também. barato, então sempre Sim. tem essa rotatividade, né? É claro que a gente trabalha os outros produtos que a gente tem na Com prateleira, né? certeza. Tá vindo novos produtos aí para agregar. Mas hoje o pilar mesmo, eu acredito que é o imobiliário, O né? crédito imobiliário, igual o Fernando falou, para quem não sabe também, viu, gente? Essa aqui pode cortar, viu, batata. Vou falar, pode cortar a câmera aí que eu vou falar pro pessoal aqui das unidades. O cara conhece tudo, o cara é fera. Ele sabe. Quem tiver dúvida aí de alguma coisa, pode chamar o Fernando aí. Eu gosto de fazer esses desafios porque a gente aprende também com a dúvida dos Sim. outros. Então acho que Bacana. as pessoas perguntam muito, cara, o que, que vocês fazem na Prime de diferente? A gente se ajuda. É. A gente tem o grupo, né, lá do Prime Brasil ali, sempre Uhum. se ajuda, ou no próprio particular também Sim, ali e tem no gente que se fala, né, assim, o tempo todo. o Tem tempo gente que inteiro. Sim, conversa com gente do Brasil inteiro. Com tem. A gente certeza. tem uma. Eu converso com muita gente ali no particular. Eu tiro muitas dúvidas também. Hoje, é muita coisa nova que acontece. Então, assim, é igual você falou, esses questionamentos, às vezes quando a gente não sabe, opa, peraí, eu preciso saber. Vou Uhum. buscar, vou correr atrás dessa informação. Então é bacana esses questionamentos, E essa, você essa recebe muita pergunta aí ô, do pessoal, conversa porque eu falo, bastante. ó, você, acho que tem o Daniel também, geralmente a galera que já foi bancário, o pessoal fica mais atrás, né? Degmar, O Odegmar também, né? Recebe Pô, a muita, gente Fernando. conversa bastante aí Bastante com muita no gente. privado, com muita gente. Mas é Coisa bacana, boa. igual você falou, eu e gosto muito vocês disso aí. têm uma perspectiva que talvez a maioria não tem. Pra você falar um pouquinho sobre isso. Nosso principal parceiro é o Bradesco, Uhum. né? E eu sinto que às vezes muita gente tem algumas expectativas a respeito do banco e que você, principalmente, você lida melhor com isso. Assim, você, É por verdade. conhecer a instituição e por saber de uma forma muito intensa como que as coisas funcionam lá dentro, parece que você consegue compreender quando a gente fala assim, Fernando, nós estamos brigando lá, nós estamos conversando, mas você consegue entender a perspectiva lá de dentro e aí você não fica colocando na conta do que não é aquilo que são os entraves da operação. É isso mesmo? Você tem esse ajuste, esse alinhamento de expectativa por conhecer? Ou eu tô falando besteira? Não, sim, essas dores que hoje nós passamos no imobiliário, a gente tinha essas dores em N produtos dentro do banco. Uhum. É um capital de giro ali que não dava certo, o negócio demorava, um consórcio que às vezes a vistoria demorava, às vezes o jurídico não emitia contrato. Então essas dores que a gente passa hoje, né, que está melhorando, né, tem uma constante evolução, a gente já passou, eu passei isso lá atrás, né? Uhum. Então assim, é mais fácil de gerir, né? É, em- Pelos anos lá, a gente sabe que não deveria, mas funciona dessa forma, né? Uhum. Mas a gente acredita sempre que é uma busca contínua por melhora, né? Já mudou muita coisa, melhorou muita coisa, principalmente no nosso caso do imobiliário, desde quando, do início nosso ali da unidade até hoje, esse suporte que nós temos, né? Então, assim, melhorou muito, eu acredito que ainda tem muito para melhorar e vai melhorar, né? Eu acho também muito se acontece pelo alinhamento de expectativa. Sim, E quando você, que é o cara que atende às partes do processo, você tem a expectativa alinhada, controlada, equilibrada, Transfere. você transfere isso para as partes. Por isso que eu também falo muito isso. Gente, alinha expectativa com o cliente. Você, mais do que ninguém, é a parte que sabe do produto que o cara está comprando. Então, se você sabe do produto, quem tem que transmitir a expectativa correta, a sensação correta, o equilíbrio emocional correto, é você.
Agora, se você passa uma informação sem detalhe, sem conhecimento, sem segurança, sem confiança, o cara vai ficar louco Você vai mesmo. criar Aí uma cobra para te comer. Com te morder. certeza, você cria um caos na operação. Não, e uma coisa assim que traz uma tranquilidade nesses momentos de crise é a questão de retorno, né? Você sempre tá ali justificando, mostrando como que as coisas funcionam, dá uma melhorada aí nessas expectativas, né? Traz Não uma deixar, tranquilidade, né, para as partes, né? você fala não deixar o cliente solto ali sem Solto. saber. Sim, No vácuo, né? no vácuo. Então é muito importante essa questão de Tá presente estar na hora presente difícil. também, né? Faz parte. Para A dizer que gente, não deu certo. a gente sabe que tanto Ó, não deu certo, mas eu tô aqui com você. tô Vamos aqui, ali tô tomar um junto. café, vou te pagar um Tá ruim pra você, tá almoço, ruim tá pra ruim mim pra também, mim. porque Eu sou se eu não comissionado. finalizar também, Fugir não então resolve. não dá, Então assim, Você mas falou, é isso, é alinhamento de expectativa Aham. mesmo. você falou, você tava conversando aí, me deu assim um clique, você me deu uma deixa aqui de uma pergunta. Sobre a evolução. Você tem uma evolução da unidade e eu queria que você falasse sobre aquilo que é a sua visão sobre a evolução da empresa. Você falou assim, a Prime e a gente era uma coisa lá atrás e hoje melhorou. Como que você vê hoje a Prime? Quando você olha assim para a Prime, eu sou associado Prime, eu tô lá com a minha unidade agora pensando em expandir. Lá do tempo que você entrou para cá, que você diria assim? Melhorou? Por que que melhorou? Você consegue assim fazer só entregar a sua percepção Uhum. mesmo, que você falou que acha que melhorou. Então, fala um pouquinho sobre isso. Como é que você enxerga isso? Essa é a questão de suporte mesmo que hoje a Prime entrega, né? Hoje os departamentos são segmentados, até então, lá no início, naquela crescente, era um pouquinho, não, você vai cuidar da expansão, mas sempre um numa visita, um no outro, assim. Então, hoje segmentou, tem uns departamentos. Essa questão do suporte hoje, assim, acho que é o principal fator aí para quem deseja expandir, né? Esse suporte que a Prime dá hoje, acho que é um diferencial, né? Facilita bastante aí para quem está pensando em crescer, expandir, né? Eu acredito que é isso, né? Essa proximidade da Prime hoje com a unidade é bacana. Vai gerando essa vontade, né? Sim, Hoje é uma realidade da Prime Tumbiara, Fernando, o objetivo é expandir, é crescer. Eu acho que você já respondeu que em Tumbiara sim, né? Até porque você está fazendo uma obra aí no escritório de aumento. Mas expandir os negócios para outras cidades, expandir a sua cultura de negócio, o modelo que o Fernando Porto criou em outra cidade é um objetivo de vocês hoje? é um objetivo. Passa pelo objetivo de consolidar ainda mais em Tumbiara, né? Uhum. Aquelas visitas que eu fazia lá em 2021, eu preciso fazer elas hoje ainda. A gente continua, até para consolidar, para manter, Com né, como certeza. principal nome ali, porque hoje tem muitas empresas, né, mas manter como principal nome e buscar novos locais, levar essa expertise que a gente conseguiu em Tumbiara para outros locais também, fomentar o crédito em outros locais. Então, assim, é uma ideia, é o objetivo hoje, tá? Buscar Cara, novos, maravilha. novos ares, né? Hoje a gente está mais estruturado, a gente consegue dar. Eu ia te perguntar isso agora, porque. É preciso, né? Uhum. Lá atrás a gente pensava em crescer, mas a gente não tinha uma estrutura que propiciava isso, Uhum. né? Questão de suporte, né? Gestão, Você acha que é que a interessante gestão é se importante. consolidar e depois expandir Eu acredito a que sim. ordem A ordem correta dos fatos correta, dessa Meio que jornada? assim, você tem uma base. Então, tipo uma assim, base. Itumbiara é o seu ponto de partida, é a sua base. Sim, Se lá não tiver forte, Cara, e até financeiramente, né? também, Porque também. ali que é que você retém a fatia grande da pizza, né? E todo mundo sabe, o início é muito difícil, né? Você não chega produzindo, você vai ter que buscar, às vezes fica ali 3, 4, 6 meses, né? Eu Igual ouvi vocês. várias histórias aqui dos Uhum. meninos, 6 meses para pegar o primeiro contrato. Uhum. Então, isso assim, agora, né? Porque quando começou, É. dava mais um. pois é. Então, assim, você tem que ter a sua unidade estruturada, ter uma base forte, né?
Até você ter parâmetros também para você levar para outros locais. Com certeza. Então eu acredito muito que a chance de dar certo dessa forma é muito maior do que sair ali de qualquer jeito, né? Sem ter uma estrutura, sem ter um suporte. Aí você tá lá em outro lugar, sua cidade tá desamparada. Então, assim, eu acho importante ter essa base para depois buscar esse crescimento. Deixa eu ainda Consolidar. fazer uma pergunta nessa pegada aí de consolidação. Eu sei que a gente precisa no mercado, qualquer que seja ele, qualquer contexto de praça, a gente precisa ampliar o funil. Mas o que eu tenho percebido, inclusive eu uso muito Patos de Minas como exemplo, é que sempre tem assim, parece que aquela parceria que te abriu as portas. Você tem isso em Tumbiara? Tenho. Te agradeço por isso. Já era uma parceria, né, que você tinha, uma das imobiliárias mais importantes, né, da cidade. Manda um abraço pra turma lá, Fernando. Viga, Maíra. Oh, saudades. Então, assim, quando eu cheguei, eles abriram as portas mesmo da imobiliária para mim. Os primeiros processos que a gente fez em Tumbiara foi através dessa parceria. Até hoje nós somos muito parceiros, a gente está sempre lá. Tem outras, né? Da partir daí a gente foi criando um vínculo com outras imobiliárias, né? Corretores autônomos, a gente tem muito parceiro. Gente assim, a gente pegou uma amizade, né? Criou uma amizade, mas assim, que abriu as portas mesmo naquele momento ali, onde eu enxerguei e falei, opa, peraí, acho que esse negócio dá certo. Foi com essa imobiliária, né? Ali Lá foi a sua luz do fim do túnel. Foi. Que bom, cara. Já tinha uma parceria bacana, né, Giba? Assim, no meu caso, foi exatamente essa imobiliária que abriu. Eu abri Itumbiara com essa imobiliária e a gente desenvolveu essa relação. Mas eu digo assim, que não é que a gente fica acomodado e preso nessa única parceria, mas sabe aquela parceria que mostra a gente pro mercado? E Foi. aquela parceria que ensina a gente e que respalda todo o trabalho. Acaba que eles têm o nome traz um agregado muito grande ali, né? Né? Então, assim, você é parceiro daquela imobiliária, opa, peraí. Acho que às vezes Se eles fazem com você, Entendeu? é porque você é bom. Porque eles são bons, E né? eu tô falando isso porque em muitos gera valor. contextos que às vezes a unidade ainda ela sente que ela precisa, talvez esse seja o caminho. Talvez essa seja não a cereja, mas o fundamento. Sim. Eu ter realmente algo consolidado a nível de parceria e de carteira que me mostre, assim, que diga. Uhum. Porque eu acho que as meninas lá, foi exatamente o que aconteceu e que elas fizeram com você também. O fato delas trabalharem com você mostra pro mercado, falando assim: não, se elas confiam, nós podemos confiar. Sim. Que show, cara. Isso eu acho que todo mundo, acho que as unidades aí vão entender o que eu tô falando, mas acho que a gente sempre tem no coração ali aquela pessoa, ou aquela imobiliária, aquela empresa ali que abre as portas pra gente. Eu até eu assisti o Lucas e o Eurípides, né? Foi um caso assim, né? Foi um Eles caso ficaram exatamente praticamente assim. dentro de uma imobiliária e Exatamente a turma assim. ali que Acho que impulsionou. conecta. Sim. E depois que conecta, eu acho que o que mais conecta é exatamente aquilo que a gente tava falando lá, sobre suas características. Cara, porque a pessoa acha que ela vê e fala, cara, esse cara É dos nossos. é dos nossos, cultura é parecida, vamos fazer negócio com esse cara. E É a aí mesma vai. linguagem ali, A mesma né? linguagem exatamente existe essa palavra. conexão Com mesmo, certeza. né? Mas eu costumo dizer que no nosso negócio, quem oferece muita garantia tá blefando. A palavra-chave não é garantia, mas é segurança. Sim. Então não é que eu vou garantir que o processo vai acontecer e sair dentro do prazo X, mas eu vou oferecer a segurança de que em mim podem confiar que eu vou trabalhar, que eu vou fazer de tudo para defender esse processo e dar o meu melhor. Então acho que assim, é isso que, por exemplo, lá, o que te coloca hoje numa condição de referência. É o Fernando da Prime é referência do banco privado. Não é porque você sai aí blefando e oferecendo um monte de garantia falsa que você nem pode entregar. Mas porque você oferece a confiança de que você vai fazer um trabalho perfeito. E que trabalho, né, cara? O Fernando, assim, eu falo que é um espelho e referência aí pra muita gente
pelo fato também da postura do Fernando, da forma com que você lidar com a Prime, com a sua empresa, com seus clientes, seus parceiros, mas pela cidade também. Porque tem, cara, quando a gente começa, você pega lá 150 cidades, aí você olha para a cidade, número de habitantes, número de agência que tem, IDH, renda per capita, enfim, você olha para tudo isso. Aí você olha para Itumbiara, bate de frente com muito discurso que chega pra gente de que, não, aqui nessa cidade é só caixa. Aí a cidade tem o mesmo perfil que Tumbiara, que Tuiutaba. Não, mas aqui é só... Aqui, cara, não tem negócio, é só à vista. Uhum. Só na planta. Exatamente. E aí quando você pega tudo isso que a gente veio falando aqui e olha pra produção, o volume de Tumbiara, cara, é muito fácil quebrar essas objeções. Por isso, por resultados. Então, e pra gente agradecer a isso, e já caminhando infelizmente pro final, porque, cara, eu vou te falar, eu ficava aqui conversando com você até de noite, porque é um papo bem bacana, bem agradável. Você é um cara que, assim, é uma pessoa agradável de se conversar, de pegar tudo isso que você entrega aí, que é conhecimento, que é confiança, e eu me sinto bem tendo um bate-papo desse. A gente deixou. Vou deixar você entregar, Giba, mas ó, presente. Presente é bom, hein? Fernandão, isso aqui é uma lembrança, né? Uma mera lembrança, mas é assim, que signifique, né? Toda a nossa gratidão e o nosso empenho e nosso compromisso de continuarmos juntos, crescendo. Obrigado. E vendo o seu crescimento. Então tá aqui. Obrigado, agradeço coração. muito, agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui, a oportunidade de estar junto com a Prime, né, mudou minha vida, mudou a vida da minha família, sou muito grato a tudo que eu vivo hoje, né, sou muito grato à Prime, é só agradecer mesmo, né, e buscar... Vamos por mais, né? Tem uma pergunta, a pergunta-chave de todo final de podcast. O Saulo que gosta de fazer. Até chamar ele tava aqui assistindo e até chamar ele pra vir aqui fazer no microfone. Fernando, o que é a Prime pro Fernando Porto? O que a Prime significa na sua vida, da sua família? Não, mudou, não é clichê, mas realmente mudou a minha vida, né? Trouxe uma outra perspectiva. É complicado falar, eu até emociono assim, porque mudou muito mesmo, né? O que a Prime proporcionou, tanto crescimento pessoal, profissional, né? O crescimento da minha família, as oportunidades que hoje a minha família tem, meus filhos têm. Então, assim, sou muito grato. Mudou completamente a minha história, né? Sou grato pelos meus antigos empregadores ali, mas a Prime foi um divisor de águas mesmo. Tanto profissional, porque exige muito, pessoal também exige. Então, assim, foi um divisor de águas mesmo, não é clichê falar. Mudou mesmo a minha vida e a vida da minha família. Faria de novo a transição? Nossa, eu arrependi porque não fiz antes, né? Aqueles 6 meses lá, 10 meses. Que eu fiquei esperando ali, batendo aquelas metinhas de consórcio. Mas eu vou te falar, ainda bem, porque senão não tinha sido você em Tumbiara. Verdade. Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito, tempo certo, né? O tempo definido. Tudo tem um propósito, tem o tempo certo, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus, né? Às vezes a gente... porque não foi agora, mas tudo tem um porquê, né? E tem a hora certa. Tem a hora certa, se não aconteceu agora, fica tranquilo, sua hora vai chegar, né? Eu acredito muito nisso, acredito que a gente busca, o que a gente faz hoje de bem, a gente vai ter, lá na frente a gente tem a recompensa, né? A gente colhe os frutos. O que o Fernando hoje falaria para uma... Hoje a gente tá... Para te contextualizar dessa pergunta, a gente está aí com 11 novas unidades. 11 novas unidades, né? Já com contrato assinado, já fazendo os treinamentos. Processo, pode-se dizer, de implantação. De implantação. E hoje a gente mudou muita coisa no processo de implantação, né, Giba? Sim. Depois eu acho que é até bom você trazer isso aqui em live, mostrar tudo que está sendo feito lá com o Giba, com o Sábio. E o que você diria hoje para esses caras que estão entrando? Qual que é a mensagem do Fernando Porto para esses caras? Persistência, resiliência, confiança, estudo, né? Aprende o negócio.
as coisas não são fáceis. No trabalho, o nome já diz, dá trabalho, não são fáceis, mas com persistência, resiliência, as coisas acontecem, né? Com Deus ali na frente, Com né? certeza. Sempre se apegar a Deus, cada um tem a sua religião, mas Deus é o esteio de tudo. Abraçar com Deus, persistir, que as coisas dão certo, né? É isso. Ter essa garra mesmo mesmo nas adversidades, né? A gente buscar, persistir, e no final as coisas dão certo. Com certeza. Vou deixar você agradecer, pois eu agradeço. Fernandão, agradecer é pouco, assim. Agradecer você, sua família. E agradecer a Deus pelo privilégio. Você citou Deus aí, a gente não pode deixar de mencionar, né? Nós acreditamos. Essa é uma empresa que ela tá viva e vivendo o que tá vivendo muito por conta, a gente sabe, a gente acredita, por desígnio dele. E não é por acaso que você tá aqui. E você falou que a Prime mudou a sua vida e o seu mundo. E de uma forma muito significativa, eu quero te dizer, você mudou também a Prime, Com certeza. né? Então, cada um daqueles que entram, mas você, principalmente, pelo momento que entrou, tudo que você carrega e que você trouxe, que você sempre colocou à disposição. Então, nós queremos te agradecer. O sucesso dessa empresa, que hoje a gente pode dizer que é uma empresa de sucesso, passa muito por você, Com certeza. por pessoas e famílias como a sua. Então eu também fico um pouco emocionado, porque sinto assim um coração alegre de ouvir você e saber que assim, não, deu certo. Deu certo para nós, deu certo para você, e isso nos anima a seguir adiante. Então, Obrigado, Diva. tamo junto. Obrigado, viu? Obrigado por tudo. Eu também me emociono, porque não é clichê, mudou mesmo, assim. O que eu vivo hoje é um presente de Deus, uma dádiva mesmo. Então, assim, obrigado mesmo. Só tenho a agradecer, né? A amizade que a gente tinha antes, a gente continua com essa amizade, né? Cada vez fortalecendo mais. É só agradecer mesmo. Obrigado. E vai continuar por muitos anos, É com isso. certeza. E da próxima vez eu vou agradecer primeiro, que você tirou meus agradecimentos. Mas, Fernando, a honra, a glória é tudo por Deus, cara. Então, quando a gente fala de Deus, não tem como. É tudo por Ele, pra Ele, e vai ser sempre assim, né, na Prime. E Ele tá com a gente. E Sim. quando eu vejo mensagens igual a sua, eu sou um cara muito dinâmico, assim, acelerado e gosto de me comunicar com todo mundo da Prime. Por quê? Porque em cada conexão, em cada história que eu vejo o dedo de Deus. Uhum. E na sua vida, cara, isso ficou muito nítido. Sim, foi um dos podcasts que mais eu tive essa sensibilidade de sentir isso. Queria te agradecer também por isso, por todo o carinho que você tem com a gente aqui. Sempre tá disposto assim, a entregar, a ajudar, né? Tanto é que a gente tá aí com um projeto novo agora também, né, pro Fernando. E assim, cara, continua nessa pegada, cara, porque a diferença que você faz é muito grande. E uma coisa que eu quero te falar também para as unidades, agradecer para você aí que acompanhou o nosso podcast, mais um Onde Tem Prime Tem História. Agradecer pelo esse tempo que você teve aqui conosco. Ó, e serve para você também, vou falar lá porque vai ter muita gente vendo. Mas você faz parte disso. Aprenda a criar essa sensação de pertencimento. Você pertence, a Prime é nossa. A Prime não tem o dono A, o dono B, o dono C. A Prime é nossa. Você criou isso, o Fernando criou isso, eu criei isso, o Giba criou isso. Todo esse valor que a gente tem no mercado hoje. Então, coloque no seu coração essa sensação de pertencimento, porque você faz parte sim de tudo isso, dessa grandeza que é a Prime hoje, tá? E finalizar, infelizmente, meu irmão, obrigado. Obrigado. Você tá Eu que aqui, agradeço. foi uma honra, tá? Obrigado pela oportunidade. É isso. Gente, a gente finaliza por aqui. Agradeço aí você mais uma vez. Continua assistindo os podcasts, Onde Tem Prime Tem História, principalmente, que lá vai ter muita coisa boa, assim como vocês viram aí a história do Fernando. Emocionante, cativante, uma história de muita estratégia, de conexão com pessoas. Quero te agradecer mesmo de coração. A gente fica por aqui e até o próximo Primecast.